Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Humberto Moreira Espíndola, esse aqui é mais um videozinho do meu canal para vocês. Não se esqueça de se inscrever e apertar aí no sininho para receber as minhas atualizações. E hoje eu vou trazer para vocês um tema bastante importante e muito discutido aí em diversas disciplinas diferentes. Se você quer entender a fisiologia, por exemplo, dos neurotransmissores, a fisiologia da neurotransmissão, na farmacologia, na psicofarmacologia, isso aqui é a base também para você entender antidepressivos, antipsicóticos, ansiolíticos, drogas psicotrópicas em geral, estimulantes, anfetamina, cocaína. Então a gente usa também esses conteúdos, esse conceito da neurotransmissão também muito na toxicologia. E o que eu queria trazer para vocês hoje é um super esquema aí que eu sempre passo para os meus alunos para deixar esse conhecimento, essa forma de entender a neurotransmissão de uma maneira mais simples e que com certeza vocês utilizando essa base para qualquer tipo de abordagem nesse sentido, vai ficar muito mais fácil para vocês, beleza? Então vem comigo aqui, galera, ó, se liga. Isso aqui, vamos imaginar que seja a neurotransmissão, ok? A primeira coisa, o que é a neurotransmissão? Basicamente, nós temos dois tipos de estímulos que os neurônios desempenham para poder levar as informações, certo? Independente de qual seja o neurotransmissor. Esses dois estímulos são divididos em estímulos elétricos e estímulos químicos. O que é o estímulo elétrico? Que eu vou trazer num outro conteúdo para vocês só falando do estímulo elétrico. O que é o estímulo elétrico? É um potencial de ação, é a transmissão elétrica que acontece em todo o corpo desse neurônio. Então, o estímulo ele inicia lá no corpo celular do neurônio, através da mudança de cargas elétricas por meio das trocas de sódio e potássio. Esse estímulo elétrico ele vai atravessando por todo o axônio do neurônio até chegar na terminação final desse axônio. Então, aqui, nesse esquema que eu estou apresentando para vocês, nós estamos falando especificamente da fenda sináptica, ok? Fenda sináptica, que é o momento onde nós vamos ter a comunicação entre dois neurônios, ok? Bom, vamos dar nomes aqui a esses dois neurônios. Esse aqui de cima nós vamos chamar de neurônio pré-sináptico. Já esse aqui de baixo vai ser o nosso neurônio pós-sináptico. A sinapse, na maioria dos neurotransmissores, temos algumas exceções, na maioria dos neurotransmissores, a neurotransmissão ocorre no sentido do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico. Bom, então como é que acontece esse processo? Vamos lá do início. Se liga. Esse estímulo elétrico, quando chega aqui no terminal do axônio, ele vai promover a abertura dos chamados, vou fazer o estímulo elétrico chegando até aqui, ele vai promover a abertura dos chamados canais de cálcio. O que acontece quando esses canais de cálcio são abertos? Especialmente se nós estivermos falando de uma neurotransmissão estimulante, né? Teremos algumas exceções também em outros momentos que eu vou falar em outro vídeo para vocês. Mas no geral, esse estímulo elétrico quando chega aqui no terminal axonal, ele abre os canais de cálcio e esse cálcio que está fora, que é o íon cálcio, né? Ele consegue então entrar nesse neurônio, certo? Entrou o cálcio no neurônio. O que é que esse cálcio vai fazer aqui no neurônio? Ele é muito importante, ele é um efetor intracelular, fundamental para a neurotransmissão. Vamos entender como é que rola isso? Independente de qual seja o neurotransmissor em questão, primeira coisa, esse neurotransmissor, ele precisa ser produzido, certo? Então, o primeiro ponto é que cada neurotransmissor será sintetizado dentro desse neurônio, ok? Cada neurotransmissor vai ter uma forma de síntese. Noradrenalina, acetilcolina, dopamina, serotonina, todos eles.
eles são primeiramente sintetizados por diferentes vias bioquímicas, por diferentes vias metabólicas, certo? Bom, uma vez que esse neurônio foi sintetizado, ele precisa ser armazenado. Ó, armazenado. Por que ele precisa ser armazenado? Se ele não for colocado dentro de uma estrutura que o proteja, ele poderá sofrer ação de enzimas que vão quebrá-lo. Então, para ele ser utilizado na neurotransmissão, ele precisa ser protegido, certo? Esse armazenamento aqui ocorre dentro de uma região que nós chamamos de vesículas, ok? São as vesículas pré-sinápticas, que vão proteger esse neurotransmissor, até o momento que ele vai ser liberado, né, aqui para a fenda sináptica. Bom, vamos fazer aqui algumas vesículas. Façam aí também no esquema de vocês, exatamente como eu estou colocando aqui, que vocês vão ver o tanto que vai ficar fácil de entender a neurotransmissão e depois vocês podem aplicar para qualquer área. As vesículas que estão aqui mais próximas, vejam, as que estão mais próximas já da parte mais final, né, mais terminal desse axônio, elas ficam presas aqui pelas chamadas proteínas de ancoragem. E aqui existem diferentes tipos de proteínas, dependendo do tipo de neurotransmissor, ok? Vou trazer aqui em linhas gerais para vocês. Quando for o momento oportuno, em outros vídeos, eu vou trazer especificamente para cada neurotransmissor. Quando esse cálcio entra aqui no neurônio pré-sináptico, ele vai se ligar aqui nessas proteínas de ancoragem, produzindo uma contração dessas proteínas. Quando essa proteína contrai, o que acontece com essa vesícula? Ela vai ser direcionada para a parede do axônio. Então é como se ela fizesse isso aqui, ó. Não é? A vesícula ela vai literalmente grudar ali na parede do axônio. E ao fazer isso, ela vai literalmente fundir com a membrana do neurônio. E ela faz isso. Essa fusão é que permite que o neurotransmissor seja eliminado, seja movido, né? Ele vai sair aqui para a região da sinapse neuronal. Isso é o que acontece, é um dos primeiros passos, né? Que nós temos que entender que é a atividade desse cálcio aí, né? A grande função dele. Tá, e aí? O que pode acontecer agora com esse neurotransmissor? Eu sempre digo o seguinte, é um esquema que fica muito legal, muito fácil de vocês entenderem. Pensem que esse neurotransmissor que foi liberado aqui na fenda sináptica, ele poderá ter aproximadamente 4 destinos. Sempre pensem nos 4 destinos do neurotransmissor. Vamos ter algumas pequenas mudanças entre eles, mas no geral fica muito fácil de entender dessa maneira. Percebam. Esse neurotransmissor que foi liberado do neurônio pré-sináptico, o primeiro destino dele, sem dúvida o mais importante aqui, já que nós estamos falando de neurotransmissão, é produzir uma atividade agonista, ou seja, ele vai se ligar e produzir um efeito intrínseco, uma atividade intrínseca, nos receptores, ó, receptores pós-sinápticos. Sinápticos. O que significa essa ligação aqui dos neurotransmissores no receptor pós-sináptico? Uma vez que eles se liguem aqui nos receptores ativos, porque nós temos alguns receptores que são inativos, mas em sendo receptor ativo, esses receptores vão produzir uma atividade intracelular no neurônio pós-sináptico. E aqui nós temos várias maneiras de enxergar isso. Pode ser simplesmente numa neurotransmissão, onde esse impulso será carregado para o neurônio pós-sináptico e esse, por sua vez, vai desencadear mais um estímulo elétrico que vai levar esse impulso mais à frente e assim por diante.
Ou esse receptor pós-sináptico pode ser num órgão, por exemplo. Quando a gente olha lá para o coração, os efeitos ionotrópicos, né, que mexem com a frequência cardíaca, cronotrópicos, enfim, seria uma outra possibilidade, né? Só para dar alguns exemplos a vocês. Então, ó, primeiro destino, ação agonista nos receptores pós-sinápticos, ok? Primeiro destino do neurotransmissor. Segundo destino desse meu neurotransmissor, ó, primeiro aqui, vamos fazer assim, ó. Segundo destino do neurotransmissor. Boa parte dos neurotransmissores, dos neurônios, né, eles têm um processo chamado de recaptação. O que significa recaptação? É a parte dos neurotransmissores que foram, o neurotransmissor que foi liberado aqui na fenda sináptica, que retorna. Ele retorna para o neurônio pré-sináptico. Isso aqui é uma forma de nós termos uma reciclagem desse neurotransmissor. Então, a recaptação, ó, recaptação é um segundo caminho que esse neurotransmissor pode seguir, né? E em alguns casos vai ocorrer também a recaptação no próprio neurônio pós-sináptico, dependendo do neurotransmissor. Nós também poderemos ter recaptação aqui embaixo, olha. Recaptação. Qual vai ser a diferença básica entre essa recaptação e essa? Essa aqui é a recaptação pré-sináptica, ou também chamada de recaptação 1. Essa aqui é a recaptação pós-sináptica, também chamada de recaptação 2. Certo? Então, primeiro destino, ação agonista em receptor pós-sináptico. Segundo destino, sofrer os processos de recaptação, que pode ser do tipo 1 ou 2, né? Pré ou pós-sináptico, respectivamente. Terceiro destino, esse neurotransmissor que foi recaptado aqui, pessoal, olha, esse que voltou para o neurônio, ou esse que está aqui no neurônio pós-sináptico e foi recaptado, ele poderá sofrer um processo de degradação. Degradação, tanto pré quanto pós. Ó, degradação. Tanto pré quanto pós-sináptica, porque isso aqui é extremamente importante. Nós teremos a ação de enzimas que vão fazer a quebra, que vão fazer a degradação desse neurotransmissor como uma forma de controlar as quantidades desse neurotransmissor que estão participando aqui do processo de neurotransmissão, ok? Então esse seria o terceiro, ó, o terceiro caminho, né, a degradação, enfim, em cima, aqui embaixo, ó, a recaptação seria o segundo, a degradação seria o terceiro, né, destino, digamos assim, desses neurotransmissores. Muitas drogas, como antidepressivos, inibidores da monoaminoxidase, drogas estimulantes como a cocaína, por exemplo, e as anfetaminas, atuam inibindo a ação das enzimas que fazem essa degradação. Então, entender esse processo facilita muito quando você tem que entender a aplicabilidade clínica, a aplicabilidade prática de drogas que atuam exatamente nessa estrutura. E o quarto? Qual seria o quarto caminho aqui, né, seguindo essa tendência que eu estou colocando para vocês? Os neurônios pré-sinápticos, eles fazem um processo, não são todos, tá? Mas alguns neurônios pré-sinápticos, a maioria, na verdade, possui receptores pré-sinápticos, que são chamados de autorreceptor. Qual é a função desse autorreceptor? Uma vez que o meu neurotransmissor, ó, vou até melhorar a flechinha aqui para vocês, ó, uma vez que esse neurotransmissor, que foi liberado na fenda, ele se liga nesses autorreceptores, a função desse autorreceptor é limitar
a liberação de mais neurotransmissores. Em outras palavras, o que esse autorreceptor vai fazer? Ele simplesmente vai bloquear a ação do cálcio que entrou na célula. Por que ele faz isso? Ao inibir a atividade do cálcio em outras vesículas que ainda não liberaram o neurotransmissor, é como se ele desse o seguinte aviso: olha, está sobrando neurotransmissor na fenda, não precisa liberar mais. Pela minha experiência com bioquímica, com farmacologia, com toxicologia do sistema nervoso central, uma das maiores dificuldades é entender a função do autorreceptor, que aqui no meu exemplo seria o quarto e último caminho desse neurotransmissor. Existem várias drogas que atuam como agonistas dos autorreceptores. Então, se ela é uma droga que estimula o autorreceptor, na verdade ela diminui a transmissão sináptica daquele neurotransmissor especificamente. Temos vários exemplos de drogas que fazem isso, tá? Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Um esquema simples, fácil e prático para vocês entenderem os 4 principais destinos dos neurotransmissores na fenda sináptica e que todos esses destinos poderão ser alvos de drogas, tá? Poderão ser alvos de patologias. Quando você pega, por exemplo, antidepressivos, boa parte dos antidepressivos inibe o processo de recaptação. Vários antidepressivos fazem isso. Outros antidepressivos inibem o processo de degradação do neurotransmissor. No caso, depende, pode ser de serotonina, pode ser de noradrenalina. Eu vou trazer uns vídeos também falando sobre isso para vocês, tá? Não percam. Eu vou seguir a partir desse esquema básico aqui de neurotransmissão. Eu vou explorar várias outras drogas e neurotransmissores bem específicos para vocês, ok? Então, recapitulando, quais são os 4 destinos dos neurotransmissores? Após o estímulo elétrico chegar no neurônio pré-sináptico, ocorre a abertura dos canais de cálcio, que fazem a contração das proteínas de ancoragem, que colocam essa vesícula em contato com a parede terminal aqui do axônio. Essa se funde, liberando o neurotransmissor na fenda, e agora esse neurotransmissor pode ir para 4 caminhos. Ou servir como ativador, como agonista dos receptores pós-sinápticos, levando esse estímulo para frente, ou no órgão, por exemplo. Segundo caminho, o processo de recaptação 1, onde eu tenho a recaptação pré-sináptica, ou recaptação 2, pós-sináptica. Lembrando que isso depende do neurotransmissor, ok? Nós vamos ter peculiaridades entre eles. Terceiro caminho, os processos de degradação pré- e pós-sináptico. Importantíssimo esse processo. E o quarto, a atividade dos autorreceptores, que são responsáveis por controlar a liberação desse neurotransmissor, limitando a saída dele para que um próximo estímulo elétrico chegue e possa produzir todas essas respostas aqui, todos esses mecanismos mais uma vez, ok? Espero que vocês tenham gostado. É um jeito muito simples e prático que eu sempre explico nas minhas aulas de farmacologia, toxicologia e bioquímica também. E qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, me falem, ok? Obrigado, tchau!